Bem-vindos a mais um Panorama de Mercado. Hoje nós vamos falar sobre a correção da Bolsa, o rebaixamento do Morgan Stanley, minha visão sobre o mercado. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista investidora e especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais através de indicadores de volume. Pessoal, Morgan Stanley rebaixou o Brasil, pode piorar antes de melhorar. Eu já comentei com vocês que notícias, recomendações, preço-alvo, tudo isso é utilizado por grandes players de mercado para manipulação. Vou trazer para vocês novamente que o JP Morgan elevou o Ibovespa em agosto aos 143 mil pontos e além, no momento que o interesse desses grandes players era o oposto. Incentivar outros participantes na euforia a comprar os ativos após uma forte alta e agora eles estão fazendo o oposto, rebaixando no momento que os preços estão mais atrativos para compra. Esse é o modus operandi dessas grandes instituições. Os grandes investidores estrangeiros, eles são responsáveis por mais de 50% das negociações na nossa bolsa. Eles negociam, podem fazer recomendações, colocar preço-alvo, enfim, um claro conflito de interesses, e a gente tem que entender isso e não se deixar influenciar. Vamos para o gráfico. O gráfico me diz o quê? Esse é o gráfico de BOVA11, mercado em região de interesse comprador, alto volume financeiro injetado nessa região de interesse comprador. Mesmo perdendo um pouquinho essa região, eu acredito que eles estão acumulando os ativos para um movimento de alta em algum, pode ser em 1 mês ou 2 meses, eu não sei quanto tempo vai levar esse processo, tá? Dólar, eles estão distribuindo, na minha visão, já falei com você, já fiz vídeo falando sobre isso. Ibovespa, mesma coisa, região de interesse comprador. Ibovespa futuro, estou pegando aqui o longo prazo, essa região aqui é uma região de interesse comprador. Pode vir um pouco mais para baixo? Pode, gente. Mas eles acumulam na queda. Eles acumulam com o mercado caindo e eles já estão nesse processo, na minha visão. Taxa DI nas máximas, não acredito que a taxa vai subir mais além do que já subiu. Nós estamos com taxa no contrato DI 27 a 13,5, no mesmo patamar quando a taxa Selic estava lá no 13,75. Então não faz muito sentido isso aqui não. Vamos para os ativos. Grupo SBF em região de interesse comprador, em suporte. Vejam que eles aos poucos estão injetando, está tendo muita negociação nessa região. Vamos para o antes. O antes. Cadê o ponto de controle disso aqui? Vamos lá. Isso, o antes. E agora, não teve alteração de ponto de controle ainda, se a gente considera essa região aqui já teve. Então, essa região aqui é uma região, tá, gente? Eles acumulam numa região, num range lateral. Eles ficam trabalhando no range lateral. Joga para cima, para baixo, para cima, para baixo. Depois entrega um movimento de alta ou de queda. Vejam aqui o que aconteceu aqui em cima. Então, para mim, é isso que está acontecendo em Grupo SBF. A acumulação para depois entregar um movimento ascendente. Eco-rodovias, mesma coisa. Vejam que, aos poucos, o volume está aumentando na base dessa estrutura. Em pouco tempo, devemos ter alteração de ponto de controle para o nível de preço dos 6,75, tá? Então, vamos ficar de olho aqui em eco-rodovias. Lojas Quero-Quero, nós tivemos aqui um processo que pode ser uma acumulação. Então, vamos aguardar, mas aqui teve muita negociação no ativo. Lojas Renner, eu acredito que isso é uma acumulação. Vejam que quando foi divulgado o resultado do primeiro trimestre, eles fizeram a mesma coisa. Jogaram o preço para baixo, acumularam, entregaram um movimento ascendente. As empresas de varejo entregam melhores resultados no último trimestre. Lojas Renner, no quarto trimestre de 2023, acho que foi 500 milhões mais ou menos de lucro. É uma empresa pouco endividada, enfim. A BlackRock tem quase 15% de participação nessa empresa, então, para mim, eles estão acumulando aqui para poder entregar um movimento ascendente. E quando for divulgado o resultado lá em março, fevereiro, março, a empresa já deve estar em outro patamar. Vale, eu tinha falado com vocês sobre esse volume que tinha me incomodado bastante aqui em Vale. E, gente,
Eu não vejo volume suficiente significativo aqui ainda nessa região, mas vale estar numa região de interesse comprador, perto a um suporte. Então, se for para aumentar a posição, o ideal é aumentar nessa região. Banco do Brasil, olha o volume que foi negociado em Banco do Brasil no dia da divulgação do resultado. Veja se eles não conseguem, com essas notícias pessimistas, fazer muita gente entregar seus ótimos ativos, vender barato, tá? E aí foi isso que aconteceu. O Banco do Brasil já está retomando aí os patamares antes da queda, pode ficar mais um tempo nessa região. Está muito parecido aqui com o que aconteceu com o Bitcoin. Eles absorvem, pode ficar mais um tempo aqui, depois entregar um movimento ascendente. É assim que acontece o processo de acumulação, em momentos de pessimismo. Alus 3, hoje nós tivemos alteração de ponto de controle em Alus 3, percebam? Quase isso está acontecendo em Eco-Rodovias, tá? Em Alus 3 hoje aconteceu. CEMIG, enquanto o CEMIG estiver negociando acima desse ponto de controle aqui, para mim é compra. E, gente, CEMIG para mim está entregando um resultado fantástico. Não vejo motivos para alguém se desfazer dessa empresa. Já vejo sinais do Smart Money nessa região aqui. Se cair um pouco mais, gente, também outra empresa que eu gosto muito. Se cair um pouco mais é compra, se vier até essa região aqui. Aí você compra mais barato ainda, melhor ainda. Mas eu já vejo a atuação dos investidores profissionais no 22,47. Sanepar, em região de interesse comprador também. Pode ficar mais um tempo aqui, cair um pouco mais e depois entregar um movimento de alta. Então, gente, é isso. Eu acredito que eles estão acumulando os ativos, aproveitando esse ambiente de pessimismo, essas narrativas sobre política fiscal, o dólar mais alto, enfim, rebaixamentos. E é nesse momento, eles precisam de muita liquidez, eles negociam altos valores, eles precisam de notícias pessimistas, compram de forma passiva, sem chamar atenção. Vou depois fazer um vídeo sobre ordens passivas e ativas, a diferença. E dessa forma eles enganam muita gente. Depois o mercado sobe e as pessoas ficam sem entender. Eles vêm com uma justificativa que foi por conta do pacote fiscal, enfim. Só que para ter uma alta, eles precisam acumular os ativos amplos. É isso, eu fico por aqui. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou trazer diariamente informações importantes, relevantes sobre a Bolsa de Valores e sobre o mercado financeiro em geral. Ah, lembrando, gente, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Eu trago informações para auxiliá-los a entender o real funcionamento da Bolsa de Valores. Um ótimo feriado para vocês e até o próximo vídeo.